Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui falando com vocês. A paz para todos, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, quero lhe lembrar sempre que caso você queira contribuir com a nossa obra, de que forma você pode contribuir? Você pode ir ao canal, pegar o Pix, né? E contribuir. Para que serve essa contribuição? Para melhorias aqui de nossa transmissão, é uma delas. Também para socorrer aqueles que estão em dificuldades. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui uma cesta básica. Você pode vir aqui na Graúna 224. Vamos receber com alegria a sua contribuição, né? Eu não posso dar uma cesta básica, mas eu posso dar um quilo de feijão, 1 quilo de fubá, 1 quilo de farinha. Vai ser bem recebido. 1 quilo de açúcar, né? Aquilo, alimentos não perecíveis, né? Se você quiser, por exemplo, dar uma lata de leite, também nós vamos receber com alegria, porque existem aqueles que infelizmente estão passando por dificuldades e dessa forma eles não conseguem ter proventos, né, para poder se sustentar. Essa é uma forma da gente poder ajudar ao próximo, né? Enfim, e também se você quiser nos visitar, vai ser uma alegria recebê-los aqui. Graúna 224, Braz de Pina. Você que mora aqui nos arredores de Braz de Pina, será uma alegria recebê-los, tá bom? Bem, nós tínhamos parado na semana passada, nós estávamos aqui fazendo um pequeno estudo sobre o livro de Zacarias, né? Temos mensagens importantes, né, para sempre nos dar, tá certo? Podemos levar para você uma forma da palavra, uma maneira de você entender com um pouquinho maior profundidade de cada tema. Então nós paramos lá no 17, vamos agora para no capítulo 1, versículo 18 de Zacarias, né? Onde Zacarias tem a segunda visão, né? Os chifres e os ferreiros, né? Então diz assim, ó: levantei os olhos e vi, e eis que 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele me respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: o que é que eles vêm fazer? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Você está vendo? Agora nós vamos aqui a pequena explicação, tá certo? De 18 a versículo 21 desse capítulo, do capítulo 1. Diz assim: a segunda visão, os opressores de Judá são oprimidos. A segunda visão descreve 4 chifres, no versículo 18, que são símbolos de força militar. O número 4 aqui simboliza a totalidade de poderes mundiais responsáveis pela dispersão de Judá, Israel e Jerusalém. No versículo 19, os intérpretes divergem sobre a identidade precisa desses 4. A visão defendida aqui é que eles representam: 1. Os assírios, que exilaram os reinos de norte em 722 a.C. E 2. Os babilônios, que exilaram Judá e Jerusalém em 586 a.C. 3. Os persas, que eram então seus senhores. E 4. Os gregos, que, pela previsão profética, veja no capítulo 9 e
9:13 ou 4b, todos os outros poderes terrenos que atacariam Israel. Outra hipótese normalmente defendida é que eles representam os mesmos reinos mencionados em Daniel 2, versículo 7. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Uma terceira sugestão é que não existem reinos específicos em vista, mas 4 representa todos os inimigos nacionais de Israel, que viriam do norte, Assíria, Babilônia, Samaria, sul do Egito, leste, Amon e Moabe, oeste, o sudeste da Filístia, e essas nações dispersaram, né, o povo de Deus por causa de seus pecados, como maldição da aliança em Levítico, né? Levítico 26:33. Havia ameaçado, né? Em Levítico 26:33 havia ameaçado essa dispersão. Então você vê que o tempo todo, naquela época, vou falar novamente, naquela época, Deus usava muito dos profetas para poder avisar o que aconteceria por causa do pecado, né? Que a gente às vezes sabe das benesses, das coisas boas, quando nós obedecemos a Deus. Como é que a gente faz? O que a gente precisa fazer, né? É só obedecer a Deus. Ah, mas como é ruim ficar preso à igreja, como é ruim ficar preso nesse negócio de ser crente. Eu sempre repito isso. Você não está preso, meu amigo. Se você aceita Jesus na sua vida, você nunca vai ficar preso. Você vai ficar livre, porque Jesus nos liberta do pecado, Jesus nos liberta dos vícios, Jesus nos liberta das manias, né? E a gente fica liberto de todas as coisas. Quando você aceita Jesus Cristo, eu estou falando de uma forma prática. A pastora Luciana, a pastora Luciana falou que o livro de Tiago é um livro prático, assim como o livro também de Provérbios, não é isso? Mas o que acontece? Aqui eu estou falando de uma forma prática. A Bíblia ela fala da parte espiritual, de como você tem que aceitar Jesus Cristo, né? Se dispor de todas as suas vontades para fazer a vontade de Deus, não é? E essa é uma condição. Ah, mas eu vou ficar perfeito? Não, você não vai ficar perfeito. Perfeito foi Jesus. É Jesus. Ele foi, é e será sempre perfeito. Então o que eu quero dizer para você? Que naquela época se utilizava sempre dos profetas. Sempre se utilizou dos profetas para que você tivesse a mensagem de Deus confirmada. Então aqui é um caso, né? O resultado foi que tiveram de se curvar sob os pés de seus opressores, incapazes de levantar a cabeça. A punição dos chifres é compatível com o seu crime. Aqueles que levantaram chifres contra Judá terão seus chifres derrubados por 4 ferreiros. Isso está em Zacarias, capítulo 1, versículo 20. Que representam outras nações que cortarão os chifres dos atormentadores de Israel e perturbarão o seu descanso. A promessa da aliança abraâmica de amaldiçoar aqueles que desonram a Abraão e seus descendentes ainda está em vigor. Meu amigo, minha amiga, nós estamos hoje vivendo momentos muito difíceis, né? E por mais que as pessoas, a gente vai olhar sempre a história, né, do povo escolhido de Deus, né? O que acontece? Espaço por percalço, sim, como qualquer um de nós. Ah, será que você, sendo cristão, recebendo Jesus, tudo vai ser uma maravilha?
tudo vai ser bacana? Não. Vai ser tudo bacana. Você vai passar percalço, você vai ter dificuldade no trabalho, né? Você vai ter dificuldade na sociedade, porque tem coisas que você não foge da tua mão. O chefe implicante, o chefe chato, não é você que controla, né? O vizinho fofoqueiro e invejoso, não é você que controla, né? Aqueles que querem te prejudicar, você não vai ter que controlar, mas você vai ter Jesus ao seu lado, né? Para poder você te apoiar, vai ter a palavra de Deus para você aprender como lidar com determinadas situações. É esta que é a verdade. Então você vai passar o tempo todo, sempre por percalço e tal, mas você sempre vai ter uma vitória aqui, outra vitória ali, e outras que a gente tem que pensar também, né? Tem outras que às vezes a gente precisa passar mesmo. Eu passei por um problema de saúde, tive que passar. Ah, mas você não era cristão? Era. Acreditava em Deus? Acreditava e acredito, né? Mas você passou por esse problema? Passou, todo mundo passa, né? Nós temos aqui uma pessoa que passou por um negócio muito sério, por um problema de saúde muito sério, né? A pastora Luciana passou por um câncer. Ah, ela é cristã, não podia ter passado por isso, mas ela superou, aí é diferente, superou. Ah, mas nem todos superam, mesmo sendo cristãos. Aí vai da vontade de Deus, né? Porque muitas vezes Deus quer recolher as flores do seu campo. E aí? Né? Ah, eu sou cristão, vou ficar rico, vou ter muito dinheiro. Não, às vezes passa por dificuldades financeiras, sim. Porque muitas vezes quando se tem muito dinheiro, esquece-se de Deus. Não é isso? Tem muito disso. O cara começa a ficar soberbo, a pessoa começa a ficar soberba, né? Ficar besta com um, com o outro, começa a maltratar os seus empregados. Então Deus acha melhor manter ele ali nessa situaçãozinha aí, para ele ficar um pouquinho mais devagar, né? Bom, agora eu vou ler o capítulo 2, continuando a explicação do livro de Zacarias. A terceira visão. Jerusalém é medida. Isso aqui vou ler do capítulo 2, vou ler do versículo 1 ao versículo 5 somente. Levantei os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel, de medir. Então perguntei: para onde vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro veio se encontrar com ele. 4. Ele disse: corre e diga àquele jovem: Jerusalém está habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Glória a Deus. Então vamos ver aqui agora o que significa isso. A terceira visão é de um homem que tinha na mão um cordel de medir. O enfoque desta visão está no futuro tamanho da cidade restaurada, em contraste com o seu atual estado inexpressivo. Jerusalém será tão grande que precisará estar sem muralhas. Verso 4. Por causa do grande número de pessoas e animais dentro dela. Mas a falta de muralhas não deixará a cidade insegura. O próprio Senhor
proverá uma muralha de fogo em volta dela, o que lembra tanto os querubins e a espada de fogo que protegeram o jardim do Éden, em Gênesis 3, 24, como os cavalos e os carros de fogo que protegeram em Elias, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. A glória de Deus, que antes havia habitado o tabernáculo e o templo, em Êxodo 40, versículo 34, e 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, o que havia abandonado antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Ezequiel 10, retornaria para habitar na cidade inteira, ok? Veja em Ezequiel 43. Meus irmãos, eu estou aqui dando para vocês cada ponto, cada versículo, cada capítulo, para que depois vocês possam estudar, entender cada capítulo, cada palavra que tem aqui. Depois desse livro aqui, eu vou dar um estudo sobre outro livro. Por quê? Porque aqui na Unicristo, você está aprendendo a palavra, o significado de cada situação. Porque, eu queria uma palavra que falasse que eu vou ser vencedor, que eu vou ser assim, que eu vou ser assado, que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ganhar carro, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Amigo, aqui você vai ganhar as benesses de Deus, tanto aqui como no céu, se você fizer a vontade dele. Certo? Aqui não tem esse negócio de falar que se você der tantos de dinheiro, você vai obter um carro. Tantos de dinheiro, você vai obter uma casa. Né? Você vai ter, por parte de Deus, as bênçãos dele, se você, e só se você obedecer a palavra de Deus. Está entendendo? Você está entendendo como é que é a situação? Não é você pagando como tinha antigamente, que se comprava um pedacinho do céu aqui na terra, né? Aqui eu estou mostrando para você, aqui você está sendo ensinado a palavra, o que significa, qual a situação, da forma prática e não prática. Tá certo? Eu quero falar para vocês, que é muito bom falar com vocês aqui. E não esqueça, Graúna 224, tá certo? Vem aqui na Graúna 224, que você será muito bem recebido. Muito obrigado pela oportunidade.